Olá, meus queridos, muito boa noite. E quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula de Física da semana, tá? Mais um encontro de Física aqui para vocês da EJA sexta etapa. Galerinha, prazer estar aqui com todos vocês, galerinha que está diretamente de Betânia. Também nós temos aqui São Francisco do Piauí. São os polos que estão aqui com a gente, tá? Quem estiver aqui conosco, manda aquele boa noite, tá? Manda aquele alô, professor, que a gente está iniciando aqui mais uma aula de Física para EJA sexta etapa, tá bom? Então, para o nosso encontro de hoje, galerinha, a gente vai trabalhar escalas termométricas, tá bom? Nessa aula, a gente vai tentar se organizar para quê? Para trabalhar com dois termos, tá? Que estão associados diretamente ao cálculo da temperatura em diferentes escalas, tá? E aí eu vou dizer para você o que é uma escala, tá? O que é uma escala termométrica, para que a gente possa também depois converter uma escala em outra, né? Um valor de temperatura em outro equivalente, certo? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, nós temos aqui o conteúdo de escalas termométricas, tá? Nessa data do dia 13 de setembro, tá? Disciplina Física, e eu sou o professor Caio Breno, que estaria aqui com vocês na aula de hoje, certo? Nesse objeto do conhecimento, que é o nosso conteúdo, nós estamos aqui falando de escalas termométricas. E nós vamos, hoje, trabalhar com 3 objetivos. Qual é o primeiro, professor? Nós vamos utilizar diferentes escalas, tá? Hoje nós vamos conhecer as 2 principais escalas, que é Celsius e Fahrenheit, e depois, na próxima aula, a gente vai conhecer a terceira importante escala, que é o Kelvin, tá? E também falar de outras escalas secundárias, outras que não são nem mais utilizadas, mas você pode e necessita conhecer essas escalas também, bom? Nós vamos, além de utilizar essas diferentes escalas de temperatura, nós vamos relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. E, por último, através dessa relação, nós vamos converter variações de temperatura de uma escala para outra. Pode acontecer da gente fazer isso. Primeiro, converter uma temperatura em outra equivalente ou um intervalo de temperaturas, tá? Nesse caso aí eu estou falando das variações, beleza? E aí depois nós temos da teoria à prática, que seria resolução de questões durante a nossa aula, certo? Então, começando aqui o nosso encontro de hoje, eu vou definir para você o que é uma escala termométrica, tá? Então, nós temos o seguinte: escalas termométricas são conjuntos de valores numéricos, e que esses valores eles estão associados a temperaturas, beleza? São conjuntos de valores numéricos e que esses números são temperaturas. E que cada temperatura está associada a um determinado estado térmico. Então, você tem um conjunto de temperaturas que tem uma temperatura inicial e uma temperatura final, uma temperatura limite. E essas temperaturas, a limite mínima e a limite máxima, estão associadas a estados térmicos dessa substância.
que a gente vai já falar quais são esses estados. Então, eu só quero que você lembre aqui que escalas termométricas são conjuntos de temperaturas. As mais conhecidas são escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. As mais conhecidas são essas três. Ok? Para que a gente possa construir uma escala termométrica, é necessário a gente utilizar de algo, né? Algumas características. Quais são essas características? Bom, todas essas três que eu citei, a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, elas necessitaram dessas características que eu citei agora para vocês. Quer dizer, que eu vou citar agora para vocês, tá? Então, qualquer escala que você queira criar, vamos supor, eu, professor Caio, queira criar uma escala Caio. Pois então, eu tenho que utilizar dessas características, tá? E, através delas, eu vou conseguir criar escalas. Quais são essas características? Primeiro, escolher uma substância termométrica, tá? Então, primeiramente, galerinha de Colônia do Gurgueia, eu tenho que escolher uma substância termométrica. Professor, o que é uma substância termométrica? É uma substância que, por meio de variações de temperatura, ela pode alterar os seus volumes. Por exemplo, em termômetros nós costumamos usar o mercúrio, né? O mercúrio é uma substância termométrica. Para cada valor de temperatura diferente, essa substância ela muda o seu volume. Se a temperatura é baixa, ela diminui a sua quantidade, ela se comprime. Se a temperatura é alta, ela dilata ao ponto de aumentar o seu volume. Isso tudo dentro do termômetro. Mas você pode ter outras substâncias, como por exemplo a água, como por exemplo álcool. São algumas outras substâncias que também podem ser utilizadas. Além disso, eu tenho que utilizar dois pontos fixos. Tenho que escolher dois pontos fixos associados a essa substância, tá? Que pontos fixos são esses, professor? São o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessa substância. O que é o ponto de fusão, professor? É quando a substância ela sai do estado sólido e passa para o estado líquido. Além disso, eu tenho o ponto de ebulição. Qual é esse ponto de ebulição, professor? É o ponto em que a substância sai do líquido e passa para o gasoso. Tá? Perfeito. Galerinha, então eu tenho essas características para criar uma escala. Primeiro eu tenho que escolher uma substância que mude o seu volume, que altere o seu volume, e em seguida eu tenho que escolher uma substância que tenha pontos fixos. Uma substância que eu saiba qual é o seu ponto de fusão e qual é o seu ponto de ebulição. Por exemplo, água, galerinha de Coivaras, galerinha que está acompanhando aqui a nossa aula. A água, eu tenho conhecimento que ela
dilata, ou seja, ela aumenta ou diminui o seu volume, e eu também tenho conhecimento dos pontos de fusão e dos pontos de ebulição dessa água. Tá? Eu tenho esses conhecimentos prévios. Então, eu sei qual é a temperatura que a água ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, e eu sei qual é a temperatura que a água sai do líquido e vai para o estado gasoso. Eu tenho conhecimento disso. Tá? Beleza? Então, assim eu posso criar uma escala termométrica. Vamos agora conhecer a escala Celsius. A escala Celsius, ela foi construída em 1742. Ela não é a primeira escala. Ela não foi a primeira escala construída, tá? Há relatos de escalas mais antigas. E essa escala foi construída pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, em 1742, tá? E ela é uma escala bem comum hoje em dia. Ela é uma escala que é utilizada na maioria dos países pelo mundo, em situações mais diversas do nosso cotidiano. Essa escala, para a gente falar um pouquinho mais dela, ela foi convencionada da seguinte maneira. Celsius utilizou a água sob pressão normal, tá? A água, por exemplo, em região litorânea, sob pressão normal, e ele, por utilizar a água nessas condições a água tem os seguintes pontos. 0 como ponto de fusão da água e 100 como ponto de ebulição da água. Olha aí, 0 seria o ponto de fusão, o ponto que a água sai do estado sólido para o estado líquido, e 100 que seria o ponto de ebulição, que é o ponto que ela sai do líquido para o gasoso, tá? Então, bem aí, eu tenho os pontos fixos dessa escala. 0 seria, então, meu ponto de fusão, e 100 seria o meu ponto de ebulição. Beleza? Essa escala, ela é usada oficialmente em vários países, dentre eles o Brasil. Certo? O Brasil utiliza essa escala como escala oficial. Então, eu quero que a gente associe que o ponto de fusão, que é o ponto mínimo dessa escala, sempre será o 0, e o ponto de ebulição, que é o ponto máximo dessa escala, sempre será 100 graus Celsius. Show de bola? Vamos falar agora da segunda escala. Olha só, a escala chamada de Fahrenheit. Certo, galerinha de Canavieira que estão aqui com a gente, galerinha de Betânia, Caridade do Piauí. Essa escala agora, esse nome é diferente, né, professor? Esse nome parece complicado, porque o rapaz que a criou, o senhor que a criou, ele era alemão, tá? Então, a escala Fahrenheit levou o seu nome ao ser criada em 1724, 1727, por essas datas, por esses anos que ela foi criada, tá? Ele criou essa escala
Há quem diga, né, que ele a criou porque das escalas que já existiam na época, elas nunca conseguiam medir com precisão as temperaturas da região que ele vivia. Porque ele vivia em uma região da Alemanha que era muito fria. Chegava aí temperaturas bem abaixo de zero. Então, por sofrer com essas temperaturas bem baixas, as escalas da época não tinham essa temperatura lá da cidade dele, da região dele. E se tinham, eram temperaturas muito negativas. E aí ele queria criar uma escala que, mesmo que eu tivesse valores negativos, esses valores não seriam tão negativos assim. Tá? E aí ele criou, por exemplo, uma escala que o valor equivalente ao zero dos Celsius é um valor de 32 graus. Então, enquanto na escala Celsius a temperatura mínima é zero, na escala criada por Fahrenheit, a temperatura mínima é 32. Beleza? Show de bola. E aí, galerinha, ele criou em 1724 o primeiro termômetro usando uma substância termométrica como mercúrio. Então, se nós utilizamos ou já utilizamos um termômetro de mercúrio na vida, foi graças a Fahrenheit que observou que dava para usar essa substância termométrica como uma substância em termômetros. Ou seja, ele percebeu que essa substância mudava de volume quando eu mudava a temperatura. E aí, em 1727, ele utilizou esses conhecimentos do seu termômetro para criar essa escala. Tá? E como foi que ele criou essa escala, professor? Vamos lá. Essa escala, ele criou ela utilizando uma substância termométrica diferente da água. A substância termométrica utilizada por ele foi uma mistura salina. O que é uma mistura salina, professor? Ele fez uma mistura. Deixa eu botar aqui a composição dessa mistura. Água mais sal mais gelo. Então, a composição da substância termométrica dele foi pegar água no estado líquido, água no estado sólido, que é gelo, e misturar com sal. Isso alguns materiais chamam de mistura salina. Tá? Perfeito. Bom, galerinha, ele percebeu que essa substância, ela virava, né, ela saía do seu estado sólido e virava líquido na temperatura de 32 graus Celsius. Perdão, temperatura de 32 Fahrenheit. E essa substância, ela virava vapor na temperatura de 212. Então, esses pontos foram os pontos de fusão
e de ebulição dessa escala. Então, olha aqui, ponto de fusão e o ponto de ebulição da escala Fahrenheit. Esses pontos eles também podem ser chamados de ponto de fusão, ele pode ser chamado de ponto de gelo. Tá? Ele também pode ser chamado de ponto de gelo. E o ponto de ebulição, professor, que é o ponto em que a substância vira vapor, também pode ser chamado de ponto de vapor. Você vai ter, então, essas duas nomenclaturas, tá? Ponto de fusão ou ponto de gelo, ponto de ebulição ou ponto de vapor. Ok? Essa escala, ela é usada geralmente nos países da língua inglesa, principalmente aí os Estados Unidos. Então, se um dia você viajar para os Estados Unidos, e aí você encontrar lá que está fazendo 68 graus, não se assuste não, tá? Não é 68 graus Celsius, é Fahrenheit. Porque o Fahrenheit já inicia no 32. Perfeito? Jovens, e agora a gente vai trabalhar com a conversão entre essas escalas, ou seja, a gente vai trabalhar com a transformação de uma temperatura que está numa escala com uma temperatura que está em outra escala. Essa é a parte que vocês têm que ficarem mais atentos. É a parte que vocês mais têm que ter atenção. Ela diz assim, olha só. Quando eu quero relacionar temperatura, uma única temperatura que está na escala Celsius, com uma única temperatura que está na Fahrenheit, ou vice-versa, nós temos o seguinte. Eu sempre vou ter que usar essa transformaçãozinha, tá? Independente de qual que seja a escala. Vamos imaginar que eu tenha um valor em Celsius e eu queira achar esse valor de temperatura na escala Fahrenheit. Como é que nós vamos fazer? Eu vou sair da temperatura Celsius e subtrair o valor que eu tenho pelo ponto de fusão da escala Celsius, que é 0. Essa subtração eu vou dividir pela subtração do ponto de ebulição com o ponto de fusão, ou seja, o máximo menos o mínimo. Então, sempre vai ser a temperatura média menos a temperatura mais baixa sobre a temperatura máxima menos a temperatura mais baixa. Então, meio baixo, cima, baixo. Tá? Usa essa regrinha. Professor, lá na escala Fahrenheit, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. A mesma coisa. Vamos lá. Meio baixo, cima, baixo. Então, eu faço a mesma coisa, tá? Vamos lá. Meio baixo, né? Em cima e embaixo.
E aí, ficamos com o seguinte. Meio com a temperatura mínima, lá na escala Celsius, fica Tc menos 0. Dividido por temperatura máxima menos a temperatura mínima. Que é a máxima na Celsius? 100 menos 0. Né? Que a mínima é 0, a máxima é 100. Então, esses zeros aqui vão embora, né? Subtração com o número 0 não altera nada. Então, fica a temperatura Tc, que é a temperatura Celsius, sobre 100. Na Fahrenheit, o que acontece? Temperatura que eu quero encontrar, menos 32, que é o mínimo dessa escala, dividido pela subtração do máximo, que é 212, menos o mínimo, que é 32. Essa subtração aqui vai produzir o número 180. A temperatura Fahrenheit, que é o TF, menos o 32, eu não mudo nada, porque não dá para simplificar, né? Agora, eu tenho o seguinte, jovens. Posso cancelar esse zero com esse zero. Tá? E eu posso simplificar esse denominador aqui por 2. E eu posso também simplificar esse denominador aqui por 2. Dez dividido por 2 dá 5. 18 dividido por 2 dá 9. Então fica temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa relação é o que você precisa saber. Professor, o senhor fez essa conta toda para quê? Para caso apareça alguma questão que você não sabe a relação, você partir lá do início. Sempre você vai usar essa regrinha. Quando você não sabe a fórmula que relaciona as duas escalas, você vai partir dessa expressão que eu fiz. Meio menos a temperatura mais baixa, meio baixo, sobre a temperatura de cima menos a temperatura de baixo, ou seja, cima, baixo. Sempre vai fazer essa relação. Até nas escalas que você não conhece, que ela tem relação com outra. Você sempre vai fazer assim, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês, tá bom? Então, depois desse um minutinho, a gente retorna. Um minuto.
Vamos lá, jovens. Retornando aqui. Vamos retornar. E vamos falar agora da segunda conversão. Agora, a segunda conversão, ela trabalha com a variação de temperatura. Se antes eu estava trabalhando com uma temperatura exata, com um valor fixo de temperatura, agora eu quero saber a relação que existe entre Celsius e Fahrenheit quando eu tenho um intervalo de temperatura. Por exemplo, quando você vai assistir o jornal, às vezes aparece situações deles falarem assim, olha, Cidade Teresina teve uma mínima de um valor X e uma máxima de um valor Y. Então, aí você teve uma variação de temperatura durante todo o dia naquela cidade. Então, a cidade iniciou o dia com uma temperatura e a máxima temperatura que ela atingiu no dia foi aquela outra. Então, aí você vai fazer uma variação de temperatura, da máxima menos a mínima. Ok? E se eu quero saber essa variação em outra escala, em uma segunda escala, como é que eu faço? Você vai fazer da seguinte maneira, se tiver Celsius e Fahrenheit. Então, se você tiver que descobrir a variação de temperatura em Fahrenheit, tendo a Celsius, ou vice-versa, você vai pegar a variação de temperatura em Celsius e dividir pela subtração do ponto máximo menos o ponto mínimo naquela escala. Professor, e lá na Fahrenheit, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Variação da temperatura em Fahrenheit, ou seja, delta TF, esse delta a gente sempre usa para variações, para diferenças de valores. E aí eu eu divido pela subtração de 212 menos 32. Ok? Aí vai ficar, para Celsius, variação de Celsius sobre 100. Para Fahrenheit, variação da Fahrenheit sobre 180. De onde veio esse 180, professor? Da subtração de 212 menos 32. Ok? E aí, professor, o que a gente faz agora? Simplifica. Esse zero vai embora com esse outro. Dez você divide por 2. 18 você divide por 2. Fica, então, variação na escala Celsius sobre 5 é igual variação na escala Fahrenheit sobre 9. Ok? Beleza, jovens? Tranquilidade? Galerinha, vou te dar mais um minutinho, tá? Para você analisar, para você escrever essa expressãozinha, só o que está de amarelo. Não precisa escrever tudo, não. Só o que está de amarelo, tá? E aí a gente volta já já.
Lembrando que essa expressãozinha, ela é válida para casos de variação, casos de diferença de temperatura, tá? Um minutinho para vocês e a gente volta já. Vamos lá, jovens. Então, agora a gente vai só, para finalizar a nossa aula, trabalhar aqui com alguns exercícios, tá? Algumas atividades. Eu vou tentar aqui trabalhar com essas atividades e a nossa aula não presencial dessa disciplina também está recheada delas, tá? Você pode depois acessar a nossa plataforma e aí assistir essas aulas não presenciais também, ok? Para complementar a tua carga horária. E aí nós temos a primeira questãozinha que diz o seguinte: transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit, qual a temperatura registrada nessa escala? Então vamos lá. Eu tenho 25 graus Celsius e quero transformar ela em Fahrenheit. Nós vamos então usar a primeira relação que eu fiz com vocês. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Sobre 9. Galerinha, quem é que eu quero transformar? A temperatura Celsius em Fahrenheit. Então, no lugar de TC, eu boto 25. Então, fica 25 sobre 5. É igual temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. O que eu posso fazer, professor? Eu posso simplificar esse 5 com 25. Então, 25 dividido por 5 fica o próprio 5, né? Então, fica aqui 5 sobre 1. Igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se a gente faz agora meio pelos extremos, eu fico com o TF menos 32, que passou multiplicando 1, então não muda nada, igual a 5 vezes 9. 5 vezes 9 dá 45. Confere? E aí, o menos 32 passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar TF igual a 45 mais 32. Quanto é que dá? 77 graus Fahrenheit. Deixa eu tirar esse Czinho aqui, né? Graus Fahrenheit.
Então, ficamos aqui com o gabarito da letra C. 25 graus Celsius equivalem a 77 graus Fahrenheit. Esse foi apenas um exemplo, tá? Uma atividade. Porém, esse material ele também está recheado de questões para vocês, que vocês podem trabalhar com elas, tá? E, além disso, você tem, lá na nossa aula não presencial, você tem também várias questões para você trabalhar, bom? Galerinha, a gente vai ficando por aqui na aula de hoje. Espero que tenha sido uma aula de muito conhecimento, de muita aprendizagem, e a gente volta a se encontrar na semana que vem, bom? Forte abraço para vocês e até a próxima.